Bom, galera, como que vocês estão? Galera do Manto. MantoCast. Isso aí. Tchau. Vamos Que lá. bom. Nosso segundo episódio do nosso podcast. Temos um parecer para dar aí relacionado ao último episódio aí, qual que era a minha função. Como que é? O que se fazia lá em Palotina, a galera ficou Função curiosa. secreta, a função função secreta. Tava fugindo o nome. Será que a gente conta agora, depois? O que você acha aqui? Melhor no final do vídeo, né? Melhor no final, Não, né? não vale pular pro final, Deus tá vendo, viu? É isso aí, deixa lá, assista tudo que eu no final contarei para vocês qual que era a minha função secreta. Hoje vamos abordar um tema, acredito que muito importante, que é a musicalidade. Hoje nos nossos dias é um tema muito forte e que iremos abordar. Não somos melhores que ninguém, mas é um tema que precisa ser comentado com bastante cautela e com temor também, porque envolve bastante coisa. Então, o Gui falará um pouquinho aí, logo mais eu, junto com ele, vamos trocando uma ideia aí, né, Gui? É isso aí, cara. Compartilhar com vocês, né, algumas experiências que a gente teve, ou experiências no louvor em si, né? Contar como que a gente superou algumas dificuldades, inclusive, cara, saber sobre dom e talento. Muita gente desiste desse dom, desse talento, desse chamado da música ou qualquer outro. Talvez você aí não é músico e caiu de gaiata aí no bom sentido, né? No vídeo está assistindo, né, de outro ministério ou quer saber sobre dom, sobre talento. A gente vai estar compartilhando com vocês. Bom, eu particularmente, contando até um testemunho breve, tive muito problema com isso, porque eu ficava me comparando muito com as outras pessoas. Ficava comparando, tipo assim, o fulano toca melhor que eu, tal, tem músicos melhores. Olhava na banda, tipo, ficava, nossa, mas tô nesse meio aqui, a galera toca pra caramba, né? O que eu tô fazendo aqui? Acho que você também pode ter passado já por isso e é muito ruim. Mas o que a gente tem que entender, galera, é que primeiramente, Deus deu um dom ou vários dons para cada pessoa, né? De acordo com o propósito que ele tem para cada pessoa, para cada ser humano. E nós temos que entender que dom é um presente. E esse presente é para a gente passar para o próximo. É um benefício para o próximo, mais para o próximo do que para a gente. É claro que nos abençoa, a gente ama fazer isso, ama música, tocar, ama servir ao Senhor em outras áreas. Mas a gente tem que entender que o dom é para o próximo, né? Principalmente, né? Com certeza. E para a gente saber qual foi esse dom que o Senhor nos deu, nós temos que fazer uma autoanálise, né? Ver o que a gente gosta de fazer, o que a gente faz de legal. Não adianta você falar que não faz nada, porque você faz sim, né? É você fazer uma autoanálise, ver certinho o que você gosta e tentar identificar a aptidão que você tem, né? Porque assim, quando você faz uma autoanálise, você vê os seus pontos positivos e daí muito provavelmente sai o dom, isso aqui eu faço legal. E vê os pontos negativos, né? Os pontos que você tem que melhorar. Então, juntamente a isso, a gente também vê a questão do talento. O talento ele é construído com o tempo. Então não adianta você achar que vai ser da noite para o dia. Você tem que estudar. Você pode pegar aí, cara, os músicos mais famosos, todos eles estudaram. Por mais que o cara nasça com aquele dom, né? O pessoal fala dom natural, mas ele teve que estudar. Quando eu fazia aula de guitarra, né? Que eu fiz por um bom tempo, ainda vou voltar em breve, se Deus quiser, porque é muito importante fazer aula, tá? Eu indico realmente fazer por conta de evolução e de tudo. Em breve espero voltar. E um professor meu falou assim, eu questionando algumas coisas assim, do tipo assim, comparação, né? Mas eu toco assim, toco assado. Aí ele falou assim, Gui, sabe por que eu gosto de dar aula para criança? Porque o adulto, ele inventa muitas desculpas. E a criança, por mais que seja difícil, ela pega aquilo como desafio na inocência, não, eu vou fazer. Lógico, uma outra reclamar, né, a gente é falho, né? Todo ser humano reclama, mas ela pega na inocência, ela vai, estuda e evolui. Exatamente. Só que é uma coisa, né, cara, para todos, né? Uma coisa que a gente tem que entender. E talento, você tem que estar sempre lapidando, sempre buscando. Senão, se você não fizer isso, você vai regredir.
então a gente tem que entender. E na Bíblia mesmo fala, né, que a gente tem que ser como criança, por conta da naturalidade, da inocência, de aprender com mais facilidade. Não ficar murmurando, né? Exatamente. Até como testemunho, eu, Aldrin, minha família, tanto parte do pai como parte de mãe, eles são envolvidos na música. Então, dá para colocar aí uns 3 a 4 aí que não é, mas o restante, e ainda o pai sempre brincava, ó, se você quer partir para música, e sendo filho de baiano, pelo menos um instrumento você tem que saber tocar. E um dia eu fui perguntar para ele qual era o instrumento, né? Ele falou, pode ser aquele de uma corda só, o berimbau, e daí por aí vai. O importante é realmente servir, né? Aprender aquilo que Deus te deu com uma música, no caso, e bora. Que nem a gente fica só no, mas isso não é pra mim e tal. A gente vai ter que compartilhar daqui a pouquinho uma breve palavra aqui sobre o que falar dos talentos, né? Que tá em Mateus. E a gente fica arrumando muita desculpa, cara. Né? Aí vai crescendo, tal, aí faz 18 anos, tal, começa uma outra vida realmente, aí começa a trabalhar, daqui a pouco tá com filho, tá casado, e aí, porque isso, porque aquilo, e Deus chama, né, cada um de vocês que tá vendo esse vídeo, chama a gente pra fazer aquilo que era a vontade dele, cara. Ele não deu à toa, sabe? A gente fica muito de mimimi, não, Deus, mas... E aí a vida passa, cara, daqui a pouco tá velho aí, você vai até, lógico que você tem alguma coisa para fazer na velhice, mas não vai ter aquele pique da mocidade, né? De adolescente, criança ou adulto, você não vai ter mais aquele pique, né? Então, claro que a gente está falando sobre música, né? Os dons relacionados à música, mas tem tantas pessoas aí que tem dom para dança, para pregação, para dissertação, para uma pancada aí. Então, não esconda esse dom, não esconda, porque Deus não se agrada. Se Ele deu, para você fazer bom proveito. Eu mesmo também, assim como o Gui falou recentemente, que ele fez aula, eu estou fazendo, pretendo continuar, porque a gente até brinca, né? Se a gente parar, a ferrugem acaba travando toda a gente. Então, a gente tem que continuar sempre melhorando, porque principalmente a música, a cada dia ela se renova, tem um monte de coisa aí que você aprende. Então é gratificante saber que você tem o dom, você poder passar para outras pessoas. Além do mais, não só passar para essas pessoas, mas divulgar o evangelho através desses dons é gratificante. E tipo assim, você também, a gente fica muito preso, né, tipo assim, a essas questões, né, que a gente está falando. Então, seja livre em Deus, sabe? Não fique se aprisionando nessas coisas, nesses pensamentos, né? De não posso, não consigo. Gente, realmente, para servir a Deus, né? Você tem que ter disposição. Só que, cara, o prazer que você sente ao servir ao Senhor, ser abençoado por Ele, supera qualquer dificuldade, né? A nossa desculpa hoje, mano, é tipo assim, tô cansado. Gente, misericórdia, às vezes o cara tem 20 anos, 30 anos, tá cansado. Não é igual eu falei agora, né? O senhor de idade vai chegar lá, aí beleza, né? Já trabalhou bastante, fez muitas coisas, tá cansado ou cansado. Mas, gente, vamos embora, nossa idade tem que regaçar, não. O que Deus nos deu é muito lindo, cara, pra gente enterrar, pra gente, sabe, simplesmente ficar se comparando com pessoas. Não toque igual com fulano. Gente, foque em Jesus, né? É claro que, não sei se você já ouviu falar aquela coisa do Jesus recebe. Tipo, beleza, você tá dando de coração, ele recebe. Mas também não pode ser desleixado de qualquer jeito. Tem que sempre ser o melhor para Deus, né? Não é fácil mesmo estudar, às vezes você tá na corrida do dia a dia. Mas nós queremos aqui incentivar vocês, né? Estudem, galera. Como ele falou, tá fazendo aula agora. Eu fiz também, espero voltar. E o meu professor, cara, esse professor meu abriu muito a minha visão. Porque eu ficava assim, olhando esses caras muito longe, assim, sabe? Muito longe mesmo. Aí ele me dando esses conselhos, ele nas aulas falava, Gui, cara, sabe como que o cara tirou esse solo? Fazendo isso daqui, ele pegou essa escala aqui. Aí você começa a entender. Você fala, peraí, porque às vezes você acha que o cara sei lá, um alienígena. O cara, nossa, ele vê todo. Quando você vai ver, você também conseguiu fazer aquele riff, aquela
Afinal das O contas, desenho na música. é estudo, Uhum. né? E é difícil, galera, só que não tem fórmula mágica. Não. Ou você pega firme, ou... Acredito que a fórmula mágica é Deus e força de vontade. Se for para ter, seria essa daí. Essas duas, porque só depende de nós, né? Deus já deu os dons e talento é adquirido, né? Então você vai se esforçando até se tornar um estágio avançado aí. Até esses tempos atrás eu estava assistindo o Afran, ele foi num podcast e me tocou muito por conta que, como a gente falou aqui, música é algo que nos toca, nos transforma. Às vezes a gente está num dia ruim, coloca uma música que toca o nosso coração e muda totalmente o nosso dia. Às vezes, como eu estava falando mesmo com o professor nosso, o meu professor no caso, né? Ele falou, tem música que te eleva e tem música que coloca você lá embaixo, lá. E hoje em dia a gente tem que ter uma seleção muito grande com relação à música, porque existe tantas porcarias aí, tantas músicas que não diz respeito e não eleva ninguém. Cuidado, né? E ele até comentou, né, como o funk, com as suas batidas lá, ele estava na África, ele foi fazer uma visita na África, e daí ele pegou e falou com um cara, né, você conhece essa batida e tal? Ele começou a tocar no atabaque lá, e daí o cara pegou e falou, para com essa batida, porque essa batida aí vai elevar a pombagira lá onde eles estavam e ia incitar as mulheres a virem para cima dos homens e tudo mais. Então, são coisas que muitas vezes a gente não sabe, coloca dentro de casa, ouve, dá lugar, dá brecha, e isso é prejudicial. A gente tem que saber aquilo que a gente está ouvindo, até mesmo aquilo que a gente está cantando, porque às vezes a gente está falando palavras que vai só nos prejudicar no nosso dia a dia, no nosso futuro. Então a gente tem que saber. Uma coisa que eu acho legal também dentro disso é a gente entender o que a gente também está cantando, né? Tem um estilo, né? A gente entendeu o porquê daquele estilo, né? Não querendo aqui apontar o dedo na cara de ninguém, a gente só está comentando sobre essas questões musicais, né? Inclusive o que a gente canta, né? A gente não tem estudado muito ao certo, né? A gente pega um louvor aí que a gente acha legal e vamos cantar. Da batida, do jeito que tá levando. Isso, o padzinho ali, aquela ambiência. E no fim não tem Bíblia a música, né? É só palavras bonitas. E é onde que eu queria chegar, que é assim, às vezes a batida é muito legal, mas quem compôs a música não tem nada para acrescentar. Sim, isso é muito interessante mesmo, né? Às vezes a pessoa, assim, simplesmente pegou uma letra ali, colocou uma melodia legal, viralizou porque o cara ou a mulher canta bem e deu aquela explodida, mas... O boom que eles falam, o boom, tá lá no Spotify bombando, mas nem sempre é algo assim que agrada realmente a Deus, né? Mas que às vezes a intenção seja boa. Então é legal, além disso que a gente já falou, se atentar nessa questão das batidas, da letra, né? O porquê, da onde tirou isso, né? E é onde que eu falo muito com quem me conhece, vai entender o que eu vou dizer. É onde, mano, o brasileiro em si, ele tem a arte, tem o dom da composição. A gente não precisa ficar plagiando música nenhuma de lá de fora, que seja dos Estados Unidos. Enfim, nós temos aqui no Brasil pessoas aptas a escrever música, a gerar tudo aquilo que é nosso. E precisamos desenvolver isso. A Pousa fala muito isso, né? Teve até um amigo dele lá que veio, aí tava escutando, acho que Caminho no Deserto, na versão aqui do Brasil. Aí ele falou, tem uma parte da letra aí que não tem nada a ver com o que eles cantaram. Negócio assim, né? Mas foi o que você falou, uma coisa também que eu sinto muito no meu coração também como músico, que eu também preciso estudar sobre isso e incentivar a galera também a compor, né? Igual você tá falando, o F-Hope faz muito isso, cara. Eu penso de Deus, você que ainda não conhece, só pesquisar em F-Hope, né? Um P mudo.
é um ministério, assim, uma igreja top nesse sentido também, né? Eles incentivam muito a composição, porque aqui no Brasil, como o Rodrigo falou, o brasileiro, né, muito criativo, cara, muito criativo. E a gente fica ouvindo as coisas de fora e querendo replicar aqui dentro. Gente, é legal, mas acho que tá invertendo os papéis, né? Eu acho que isso que a gente tem que tomar cuidado. Tá invertendo os papéis e como se a gente não soubesse fazer. E eu creio que um agrega um pouco, o outro agrega. Meu, todas as igrejas eu acho que tem pessoas que têm esse potencial. Deveria incentivar. E deveria incentivar, porque é algo assim para todas as nações, né? Como a gente está falando, né? Cada um tem um dom, cada um tem um talento. Às vezes o cara não tem um dom da melodia, mas tem um dom da letra. Entendeu? Eu creio nisso, não é mais como música. Até sobre o que a gente falou aqui agora de pouco, né? O talento em si. Por que a maioria das músicas dos americanos, vamos colocar como exemplo, lá fora eles são os melhores na música? Porque existe dedicação naquilo que eles estão fazendo. Eu sei que tem pessoas que eu conheço que moram lá, que eles falaram que no inverno o pessoal, os filhos do colega dele lá, não vai para a escola. Eles ficam dentro de casa estudando a música. Então, vai lá, pegou um piano em si, gostou, se dedicou em aprender, tirar do zero. Por isso que os caras são um dos melhores. E eu torno a dizer que o brasileiro tem tudo para poder, criar as próprias músicas aqui. Igual o Gui acabou de falar aqui do F-Hope, as músicas do último CD que eles fizeram aí esplendorosa, mano, é fora de série. É Deus na letra, é Bíblia na letra, e precisa disso, né? Melodia, tudo. E foi que você tocou num ponto legal que é sobre dedicação, né? Talvez falte isso um pouco em nós, no brasileiro. Talvez é um pouco mais de dedicação. Talvez a gente se acomoda, né? Aqui é uma opinião pessoal minha, até pra mim mesmo, mas às vezes a gente se acomoda com um pouco, entendeu? Fica um negocinho legal ali, e a gente toca, quando vai tocar na igreja, alguma coisa assim, a gente faz um negócio legal e, tipo assim, nossa, beleza, não preciso estudar mais. Tipo assim, o que eu fiz até aqui, beleza. Confia. Entendeu? Então, falta dedicação pra gente estar sempre. Exatamente. É que eu sempre oro ao Senhor, sabe? É igual eu falei, é pra Deus, tem que ser o melhor mesmo, em tudo que a gente fizer, não só na música, mas a gente tem que se dedicar mesmo, tem que se dedicar. Como a gente tá falando, né? Outros dons também, a gente tá pessoa assistindo aí que é de outros ministérios, ou tem outros dons, e dedicação em tudo pra Deus, né? Isso mesmo. Compartilhar uma palavra rápida aqui com vocês. Tá em Mateus, né? 25:15. Vou pegar alguns pontos, tá? Só para não prolongar muito aí. Uma coisa que eu achei interessante, incentivo você também a estar lendo, né? 25, a partir do versículo 14, né? Mas algo que eu achei legal tá aqui, ó. Diz assim: dividindo de forma proporcional a capacidade deles. Ao primeiro entregou 5 talentos, ao segundo 2 talentos e no último 1 talento. Então foi viajar. Está falando do Senhor, né, que seria tipo, o patrão desses funcionários, né, que vai viajar e deixa responsabilidades, aqui os talentos, né. Aqui está falando, se não me engano, questão de dinheiro, né, mas isso a gente pode aplicar para o talento mesmo, tá? E aqui fala que ele acrescentou de forma proporcional. Algo que eu achei muito interessante, porque remete àquilo que a gente estava falando no começo. Nunca ache que o Senhor te entregou algo que você não pode suportar, ou que você não possa fazer, que você não possa executar. Melhor a palavra, executar. Então, que a gente pare de murmurar, tá? Que a gente pare de falar que não pode, que não consegue. Sabe, Deus tocou muito no meu coração, explicando que foi uma coisa que eu sofri muito com isso. Então aqui na palavra já responde. E assim como esse senhor, né, que no caso é tipo um patrão, né, acrescentou, aliás, ele delegou a cada um de acordo com o que ele podia fazer, assim Deus conosco, cara. Então Deus vai te dar um dom da guitarra, um dom do baixo, da bateria, da voz, se ele também não entregar capacidade junto.
Então ele te dá a capacidade de nunca desista de fazer aquilo que Deus te chamou. É aquilo que eu sempre tenho pincelado, falado, né? Deus não é um Deus de incerteza. Ele vai colocar aquilo no seu coração e que seja, né? Como a gente tem falado aí, música, dança, pregação, o que for necessário, ele vai colocar no seu coração. Basta a gente se dedicar, colocar em prática, dia após dia a gente vai melhorando, vai obtendo resultado naquilo que a gente almeja. E é isso aí, bola para frente, não pode desistir, porque, como o Gui falou no início, os dons têm que ser replicados, têm que ser passados para outras pessoas têm que ser alcançadas, para que o reino seja divulgado e enfatizado, né? Isso daí. Com certeza. E quando a gente... E aqui também vai dizer, né? Você pode, como eu falei, ler depois na sua casa aí. Também diz que quanto mais a gente... Aliás, quando a gente faz o nosso trabalho bem feito, né? O Senhor acrescenta algo maior, né? Ele dá mais responsabilidades para aquele que faz uma boa administração. Então, nós precisamos fazer uma boa administração desses pontos. Isso é muito sério, porque que nem eu penso assim, sabe, gente? Às vezes fala assim, eu sei pouco, mas o pouco, para quem não sabe nada, é muito. É muito, muito. Então, é que a gente faça essa administração, cuide certinho, não desista, se dedique para fazer cada vez melhor. E, como ela falou, multiplicar esse dom, as pessoas se chegarem, a gente poder ensinar um acorde desses que eu ensino, algum dedilhado que você ensina no baixo, cara, a pessoa aquilo pode abrir a visão dela, né, e despertar curiosidade. Não, eu quero estudar mais, eu quero aprender. Talvez a gente não consiga dar uma aula profissional hoje, mas a gente conhece também pessoas que conseguem, a gente delega para essas pessoas e um vai ajudando o outro. Acho que é muito interessante isso. Você pode depois, né, ver aqui certinho, porque essa parábola é muito... Até no início eu comentei, né, do Safran, quando ele foi no podcast, uma das coisas que ele falou e que me marcou muito é que a gente não tem que trazer coisas que é do mundo, tá dando certo no mundo, trazer para dentro da igreja, porque dificilmente vai dar certo. Vamos colocar que nós vamos tentar puxar pessoas do mundo com isso daqui para dentro da igreja, mas até que ponto isso é benéfico? Porque eu digo, vamos colocar o funk aí, que é o que tá, né? Entrou até alta, né? Tá em alta, entrou no Grammy aí, é algo que, tipo, pra mim não faz sentido, mas é uma opinião minha. Mas vamos lá, você traz a batida do funk pra dentro da igreja, faz uma versão aí, coloca uma batida, uma letra, tá? Beleza. Pode ser bom? Pode ser bom. Mas muitas das pessoas que estão se convertendo e estão vindo para a igreja, automaticamente, talvez a letra não vai fazer nenhum sentido. Ele vai se tornar surdo para a letra e vai ficar ouvinte para a batida e vai remeter ao passado dele, vai lembrar do passado e vai falar, será que aonde eu tô é o meu lugar mesmo? Será que lá no mundo não é o meu lugar? Então, será que é benéfico? Eu acredito que não, é uma opinião minha. Mas são tantas outras coisas que a gente tem para poder usar que eu acho que isso não é benéfico. Com certeza. Então é isso, você realmente lê a palavra. Aqui a gente também, lógico, está dando a nossa opinião em certas coisas, mas você fazer essa autoanálise e também buscar na palavra essas respostas, né? Às vezes fala, será que é isso? Então que você possa buscar no Senhor essas respostas, né? E a gente entender que todo o esforço, todo o sacrifício supera, aliás, a satisfação da vitória, né? De ver Deus nos usando, isso supera todas as dificuldades, né? A gente vê as pessoas sendo abençoadas, isso supera todas as dificuldades, seja cansaço, seja a rotina, seja problemas em casa, muitas vezes, ou no trabalho, né? A motivação está em Cristo, né? A vitória que Ele nos dá também. E nada se compara ao que a gente recebe, aliás, ao que a gente vai receber na eternidade. E é tão gratificante a gente, pelo menos eu vou dizer por mim, acredito que seja o pensamento do Gui, de a gente servir com aquilo que a gente tem, com os nossos dons, com os nossos talentos. Mas também, diante do tempo que a gente está passando, também está sendo muito benéfico a gente observar outras pessoas servindo. Então, para nós,
é um motivo de agradecer mesmo a Deus pelos dons que temos. Igual, eu fico admirado com a minha esposa, com os devocionais que ela tem feito todas as manhãs aí, às vezes, tipo, é uma pessoa que curtiu, mas às vezes aquela curtida realmente foi de impacto. A pessoa sentiu a presença de Deus no devocional, então cada um tem seus dons, não adianta, né, a gente cortar a volta, porque não vai dar certo. Deus vai fazer igual fez com Jonas, correndo de Nínive, e Deus queria que ele fosse para lá. Então, é isso, mano. É isso que a gente tem para passar para vocês. Como eu falei no início, é com muito temor que a gente passa essa nossa ideia, porque é algo que tocou aos nossos corações. Falar sobre musicalidade, né? É um dos pontos principais. Temos outros temas para abordar, mas esse tema foi primordial para a gente poder falar aqui para vocês, tá bom? Agora tem aquela... galera deve estar, beleza, pensa, mas e aí? Vamos lá, então. Para quem assistiu o nosso primeiro episódio, se não assistiu ainda dá tempo, corre lá, assiste, porque foi comentado no final dele que eu tinha uma função misteriosa estando aqui em Americana, mas que surgiu lá em Palotina. Eu, quando cheguei aqui para Americana em 2018, eu estava desempregado e estava sem fazer nada. Vamos correr atrás, né? Não podemos, eu estando casado, não podia deixar de trazer uma fonte de renda para dentro de casa. Surgiu a ideia de me cadastrar no Uber. Eu falei, vamos lá, me cadastrei, tinha todos os pré-requisitos que precisava, o carro estava dentro do ano, a documentação também, me cadastrei. E quando me cadastrei, falou, você está apto a fazer corrida, pode fazer corrida. Eu saí para fazer um dia, não deu corrida, não apareceu nada, fiquei online, nada. Falei, mano, tá acontecendo alguma coisa errada aqui. Entrei em contato com a Uber, só que em 2017, quando eu fui para o Rio de Janeiro, foi a primeira vez que eu usei Uber. Então eu fiz todo o meu cadastro estando em Palotina. Quando eu mudei aqui para Americana, automaticamente, quando eu fiz o cadastro para poder trabalhar como motorista da Uber, puxou todo o meu cadastro lá de Palotina. Por isso que eu fazia corrida, tentava fazer corrida aqui e não aparecia nada, não aparecia. E a moça falou, por causa do seu cadastro, você vai ter que mudar todo o seu cadastro. Então, fazendo isso, você está apto a poder fazer corrida aí na cidade e na região de Americana. E daí ela automaticamente me falou, não estava dando certo porque você foi o primeiro motorista Uber lá de Palotina. Então, em 2018, ele pode ver, pessoal. Eu entrei pra história aí. Primeiro Uber de Palotina, hein? E o pior é que Palotina, se for ver bem aí, é um bairro aqui de Americana, Piracicaba, região, tem aí estourando aí 36, 38 mil habitantes. E então, acredito, posso estar falando besteira, mas não tem a Uber lá ainda. Então, realmente eu entrei pra história aí sem nenhuma intenção. É isso, cara. Essa é a história aí. Tá bom? Um abraço pra Palotina, né? Aí. Pessoal do Paraná, aí também tá vendo a gente aí. Legal. Então, um abraço pra todos aí, tem principalmente lá, os familiares que estão na região ali. Abençoe, então, Deus abençoe aí, principalmente aqueles que estão nos ouvindo, né? E é isso aí, galera. Esse é o nosso podcast de hoje. Damos graças por tudo que Deus tem feito. Amém. E agradecemos por cada um que vai assistir. Que Deus os use poderosamente, que Ele fale aos corações de cada um, porque Deus sempre tem o melhor para nós. É aquilo que eu sempre falo. Corramos e prossigamos para o autor e consumador da nossa fé. Amém. Fechou? É isso, em breve novidades, tá? Fiquem ligados, não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar seu like. Isso ajuda muita gente, não só a gente, né, mas ao YouTube entregar isso para outras pessoas, reconhecer como algo relevante. Então, nos ajudem, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Você só esqueceu de falar uma coisa. Ative o sininho. Importante também. Beleza, galera? Ei, Forte abraço para vocês aí. Tamo junto. Abração. Valeu.